E aí, gente, era nem Science aqui, no episódio de hoje, na aula 9 do Nova Economia Austríaca. Esse curso que que eu tô tentando explicar os três livros especificamente que eu escrevi recentemente sobre economia, né? A gente vai falar nessa aula sobre impostos e intervenções estatais. Eu recomendo seis livros, na verdade, estão relacionados a essa aula, que é The Tariff Idea, do W. M. Curtis. Uma crítica do intervencionismo, que Ludwig von Mises mostra como intervenção estatal é ruim até para o próprio governo, do ponto de vista econômico. E o Livre Mercado e seus Inimigos também, do von Mises, é um livro muito bom. Liberalismo, Sofismas Econômicos, e aqui tem um do Frederic Bastiat, que é a coleção do Frederic Bastiat, mas por algum motivo não apareceu ali. Aqui é um exemplo do livro Nova Economia Austríaca, que na verdade tá citando, né, o Frederic Bastiat em um de seus livros. No Bastiat Collection você já pega todos, né? Então, por exemplo, duas pessoas, João e Ricardo. João reclama aos seus governadores que ele não está conseguindo vender as suas roupas de seda na França, pois o empresário, a gente vai chamar ele de Ricardo, na Inglaterra, consegue produzir a mesma roupa com a mesma qualidade, mas com mais facilidade, e por isso seu preço é menor. Ou seja, alguém na Inglaterra está tendo uma qualidade melhor, uma eficiência melhor de produção, e tá, obviamente, exportando isso para a França, e o João, no caso, tá perdendo seu mercado, porque o Ricardo na Inglaterra consegue fazer um trabalho melhor com relação ao mesmo setor. Por que ele foi superior ao João nessa questão? Porque ele empregou melhores máquinas, treinou seu pessoal, conseguiu resultados superiores, ele importa matéria-prima de vários lugares, ele é um bom empresário. O João, no caso, não. Ele tenta, mas não consegue. Ele tem menos conhecimento que o Ricardo da Inglaterra. Então é França contra Inglaterra aqui. Então, o que ele pode fazer para resolver o problema? A forma mais simples é colocar uma tarifa de importação nos produtos da Inglaterra. E aí, nesse setor, por exemplo, não precisa ser de todos os setores, mas isso poderia ter um equilíbrio competitivo entre o João e o Ricardo. Só que, na minha opinião, isso é injusto, porque o consumidor, no final, ele vai agora ser refém de um produto nacional ruim, ao invés do mais eficiente, ou feito de forma mais eficiente, com até maior qualidade, de fora, né? Aí alguém poderia dizer, mas o que será de João, né? Não só ele, mas também 250 outras empresas estão sendo atrapalhadas por aquele bilionário, que não exporta só para a França, mas para outros continentes. Vá, primeiro-ministro, aqui ó, eles pedindo, né? E aumente as tarifas de importação da Inglaterra para a França. Assim protegeremos a nossa economia nacional. Isso aqui é uma anedota que eu adaptei aqui do Frederic Bastiat, mas originalmente é dele, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o protecionismo tem a ver com você proteger o mercado nacional do exterior, no fim, impactando o seu consumidor erroneamente. Então, por exemplo, o Brasil com a China, porque tem tarifas com relação a produtos importados da China para proteger o mercado nacional, mas o consumidor que perde nessa questão, porque o consumidor ele tinha acesso a eletrodomésticos, roupas, diversos tipos de produtos, e até conseguia revender aqui no Brasil por conta da eficiência chinesa na produção, simplesmente eficiência. Isso se chama lei de custos comparativos, como eu mostrei no outro episódio. Então tem países que são melhores em gás natural, em petróleo, diamantes, como a Rússia. Outro país é melhor em chips eletrônicos, como Liechtenstein e a Holanda. Outros países são melhores na agricultura. Outros países são mais para tecnologia, como o Japão da vida. Enfim, cada país foca no que é bom. E isso vai aumentar seu PIB, né? Então, qual que é a lógica por trás da eficiência de produção? Então, vamos supor que esse daqui seja o seu preço anterior e o posterior, ou de duas pessoas. Pode ser, no caso, eu comparei com os dois personagens dessa história, o João e o Ricardo. Então você tem aqui um produto
A, não importa, pode ser sapato, pode ser o Frederic Bastiat na sua coleção, ele fala sobre sapatos, né? Uma loja de sapatos, sapadeiros, enfim. Mas vamos supor que o sapateiro, por exemplo, ele tem aí a sua loja de sapatos e ele vende cada par, né, a $35. E no caso, isso vai dar, vamos supor que ele venda 1.200. É um mercado elástico, né? As pessoas não compram um sapato a rodo sem motivo. Tem que ter uma relatividade no preço, né? Então, ele vendeu 1.200 vezes 35, que vai dar $42.000. Com a eficiência 1, preço 1. Vamos supor que ele melhore suas máquinas, ele invista mais em pessoal, em questões de logística e aumente sua eficiência de produção. Através do seu conhecimento, ele aumentou a eficiência em relação a outros empresários, né? E aí, ele conseguiu diminuir o custo por peça, tendo um investimento, que ele vai ter que ter um ROI aí, né, que é o Return of Investment, que a gente viu em outro episódio. Mas ele agora vende por $8, porque ele abaixou o preço. Ele poderia ter deixado o mesmo preço. Por que ele abaixou o preço? Porque agora ele tem mais sapatos sendo produzidos por hora, por dia, por semana, por mês, por ano. E agora ele consegue alterar a demanda, porque agora, como tem tantos, ele consegue vender por um menor preço. E isso, como é um mercado elástico, né, onde o preço afeta a demanda, mudando o preço, agora as pessoas têm mais disponibilidade de comprar esses sapatos, dar de presente, comprar pra si mesmo, vários tipos, não precisa ser um específico, pensa numa linha com centenas de produtos, tá? E agora, como ele vende por $8, a demanda cresceu, as pessoas compram mais, e ele poderia aumentar isso daqui, poderia ser 16, 20, enfim, ele teria que escolher o melhor preço que não afeta a demanda e que vai dar mais lucro pra ele no final. Nesse caso, com $8, como ele aumentou a demanda de forma incrível, ele fez mais, 51, 200. Se ele colocasse 16, poderia abaixar um pouco a demanda, mas mesmo assim teria o efeito similar. Talvez ele poderia ter ganhar mais, fazendo a conta. Então, a gente tem uma questão de se somente se Q2 for menor que Q1, então quer dizer que você tem um maior poder de compra do consumidor nessa questão, que é o purchasing power, né? Então o preço do Q2 vai ser o que vai ser comprado. Bought, em inglês, né? Então, no caso, o Q2, que é $8, vai aumentar a demanda. E vai aumentar o poder de compra da população, que agora pode comprar o mesmo produto por um preço menor, né? E seguindo isso, a gente tem que, se somente ser ao longo do tempo, essa eficiência crônica, né, na empresa. E aqui a gente pode comparar com duas empresas, por exemplo. Uma que teve eficiência de produção, outra que não. A que ser mais eficiente, ela vai dar mais poder de compra para o consumidor e mais lucro para si mesmo. Porque ela obteve uma eficiência orgânica, honesta, né, com relação a isso, né. E que, em relação à compra, a empresa que ganha é aquela que minimiza, esse meio de minimizar, as somas dos seus custos. E esse custo, ele é dado como C de custo, né, cost, e esse IJ, tendo a soma, é a soma de todos os componentes relacionados ao custo. É uma matriz, é uma soma matricial, e você quer pegar o mínimo dessa soma. Então, na forma de pensar desse empreendedor, do Ricardo, né, ele vai tentar minimizar os seus custos por conhecimento e eficiência. Ele vai nem só investir em melhores máquinas, ele vai produzir novas máquinas, ele vai contratar pessoas de research, né, pra ter não só algo terceirizado, né, que pode ser terceirizado para qualquer empresa, mas ele mesmo criar coisas, como por exemplo a Apple, o Samsung da vida, eles desenvolvem coisas para si mesmos, pro celular deles, que é só do celular deles, que é intellectual property, né, é a propriedade intelectual deles, o IP, né. Mas no fim, o aumento na eficiência, né, vai gerar um poder de compra maior para a população, né? Então, isso daqui quer dizer que um preço menor, né? O preço gerado menor, dado a alta de eficiência, vai fazer com que o poder de compra da população cresça. Por isso que, quando um governo ele intervém para ajudar as empresas, entre aspas, protecionismo, né? Para aumentar tarifas, com a visão de tentar ajudar as empresas, entre aspas,
ele acaba, na verdade, prejudicando somente o consumidor final. Então, essas tarifas, por exemplo, da China, da Shein da vida, AliExpress no Brasil, elas afetam o consumidor, não empresas. Sabemos também que outra coisa que diminui o poder de compra são impostos, tarifas e cotas, né? Cotas são, por exemplo, quanto você pode importar ou exportar. Tipo, tem uma cota. Então, por exemplo, se uma empresa ela decidir só exportar petróleo para outro país, aí vamos supor que o governo vai lá e põe uma cota. Não, você não pode só exportar, você tem que também vender nacionalmente. O que é esquisito, né? A empresa é criada, já paga impostos e tudo, e agora tem que vender parte nacionalmente. Por quê? Porque se a empresa decidir vender tudo, exportar, porque ganha mais dinheiro assim, qual o problema? A empresa serve pra fazer lucro. Ela já tá pagando impostos, então eu não entendo por que cotas existem, né? Subsídio também poderia ser adicionado aqui. Aí você pode argumentar. Eu creio que impostos são necessários, assim como Henry Hazlitt, por exemplo, acreditava. Que fica claro no livro dele, Economics One Lesson, mas qual que é? Existe esse sinal aqui na matemática de existe. Existe uma taxa, tarifa e quota óptima que não muda o poder de compra da população. Ou seja, o certo seria ver dessa forma. Como eu posso minimizar, diminuir ao máximo os meus impostos, tarifas e quotas para melhorar o poder de compra da população. Ao menos estabilizar, né? Se zero aqui é estabilizar. Não necessariamente aumentar o poder de compra, mas estabilizar o poder de compra, né? Alguém pode dizer o contrário. Na verdade, não existe um imposto, tarifa e cota que seja óptimo. Talvez eu poderia cortar aqui cotas e deixar só tarifas e impostos que não tem o nível que... Por exemplo, por que as pessoas argumentam por tarifas? Porque alguns economistas falam dessa questão de você tentar fazer um balanço do que é chamado de balance of trade, que é balanceamento de mercado, que é a relação de importações e exportações. Então, quando ela está negativa ou positiva, temos um problema e blá blá blá. Eu discordo disso, né? Eu não lembro que autor que eu li disso, que mostrou, e eu concordei, né? Que essa visão de balance of trade é totalmente idiota. Não importa quanto foi importado e exportado, a questão é que se for de forma orgânica, sem nenhuma intervenção, pode ter certeza que é a maneira certa das coisas ocorrerem. Então, você fazer tarifas para proteger ou tentar fazer um balanço de mercado não é realmente algo que deve ser visto, né, como útil, né? Já dizia Salomão, né? Eu também cito no livro, né? O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos leva a ruína, né? Provérbios 29:4, né? Então, eu gosto desse provérbio, né? Porque eu lembro de Salomão, por exemplo, ele vai ser falado como rei que cobrava muitos impostos, né? E, assim, de uma forma bem forte. E aí o próximo, depois dele morrer, foi pedido dele, né? Acho que era... Não lembro exatamente quem era. Mas o pedido dele que ele cobrasse menos. Então os anciãos de Israel falaram, ó, cobra menos impostos que a gente vai te servir. O que aconteceu? Chegou os amigos dele e falou exatamente o contrário, ó, cobra mais impostos e faz como se estabeleça seu domínio pela força, né? O que aconteceu? Traíram ele. No fim ele foi morto, pelo que parece, né? No texto bíblico de Reis ou Crônicas. E isso é uma questão, né? Porque eu creio que a Bíblia mostra em vários contextos que o objetivo do governador é dar conta da sua nação para Deus. Então, cobrar impostos para destruir praticamente toda a economia de um povo é basicamente uma questão imoral, biblicamente, né? Voltando aqui para um tema que a gente falou em outro episódio, que é a complexidade de Kolmogorov, né? Então, você quer minimizar impostos, né? Então, qual que é o menor algoritmo? Que é uma questão logística que você tem que resolver, é uma questão relacionada a diversos componentes de matéria-prima. É um algoritmo complexo aqui. Que você quer minimizar ao máximo os impostos. O Trump, por exemplo, disse na sua promessa de campanha de diminuir impostos corporativos, eu acho que de 23% para 15%. Então você quer minimizar tudo, né? De forma crônica. Então você quer minimizar uma função com relação aos impostos, que é esse X aqui.
Então você quer minimizar seus impostos, tarifas e cotas, se possível, né? Esses 3 elementos. Quer saber qual que é a melhor forma, a forma mais eficiente de minimizar isso, que é um algoritmo bem complexo. Qual a melhor forma em que você não afeta a arrecadação, nem o quanto a produção em si, né? Mas obviamente a minha visão de minarquista, né? Do ponto de vista político, é que seja o mínimo possível. Embora tenha um mínimo que seja necessário para o governo subsistir, obviamente. Ok. A gente terminou um ponto, né? Se esse algoritmo é possível, não sei, mas é uma suposição, né? Agora, eu queria só discutir uma coisa que eu citei no livro, que eu acho interessante. É a equação de Fisher, né? E a opinião de Rothbard sobre ela, né? O que é a equação de Fisher? É esse MV igual a PT, que é dinheiro e velocidade de dinheiro, ou seja, money velocity. A velocidade de circulação de transações é igual a quantidade de pagamentos e transações realizadas, no geral. Os preços e transações, né? E aí você faz essa multiplicação, né? O dinheiro em si, vezes a velocidade dele ao longo do tempo. Pega uma derivada disso, né? E vai ser igual ao produto. Esse π gigante é um produto de componentes I. N componentes que compõem essa soma de transações, essa multiplicação, né? De transações e preços, né? De transações e preços, no geral. Então, o que significa que essa equação, o que ela quer dizer? Que a velocidade de dinheiro tem a ver com a quantidade de multiplicativa de preços e transações realizadas. Agora, se você pensar bem, é uma coisa que o Rothbard vai dizer. Basicamente, esse lado é igual a esse lado. É óbvio. Então, dinheiro, preços, é o que vai ser usado para fazer as transações. Então, um lado é igual ao outro, tudo bem? O que essa equação nos ensina? Porque o Fisher, ele queria aplicar isso para toda a economia. Ele é um bom autor. Eu gosto bastante do livro dele, 100% Money. A visão dele de preços, de formação de preços é totalmente errada, né? Porque ele não usa a teoria subjetiva de valor. Mas, no geral, ele cometeu alguns erros, né? Mas também acertos. Mas basicamente o que o Rothbard vai dizer é que essa equação não vale de nada, né? Ele vai dizer, né? O que temos na equação de Fisher, em resumo, são dois lados do dinheiro. Cada um idêntico ao outro. Na verdade, é uma identidade e não uma equação. Dizer que tal equação não é muito esclarecedora é evidente. Tudo o que essa equação nos diz sobre a vida econômica é que o dinheiro total recebido numa transação é igual ao dinheiro total dado numa transação. Então, que money velocity é igual a transações e preços. Mas... e daí? Basicamente, está dizendo que um lado é igual ao outro. Mas qual que é a aplicação dessa na economia? Nenhuma. Essa é a visão de Rothbard. E eu concordo na minha opinião. Ela não diz nada sobre o que acontece. Assim, a equação de troca de Fisher é perniciosa, mesmo para a transação individual. Quanto mais quando ele estende ela para a economia como um todo. Para Fisher, esse também foi um passo simples. A equação de troca é simplesmente a soma das equações envolvidas em todas as trocas individuais. Em cada transação envolvida, você tem essa relação de money velocity e quantidade de produtos de transações e preços estabelecidos, né? É simplesmente mostrando que um lado é igual ao outro. Que essas duas coisas são equivalentes. Mas... e daí? Não tem nenhuma... isso é verdade, a equação não tá errada. A questão é, ela não é aplicável pra economia como um todo, porque se mostra coisa assim, você tá falando que A igual a B e B igual a A, e é isso, não tem nenhuma informação relevante que pode ser usada para entender qualquer coisa sobre economia. Então tem vezes que tem equações que elas não... porque as equações, até na biologia, na química, em todas as áreas, elas são baseadas em observações quando a gente fala de matemática aplicada. Não matemática pura, mas matemática aplicada. É baseada em observações. Então, por exemplo, a mecânica celestial associada ao movimento
da Lua em relação à Terra e da Terra em relação ao Sol, dos três corpos se movendo conjuntamente, é uma questão física que você pode ter equações para descrever. Mas primeiro observa o que está acontecendo, depois você usa as equações. Então, o que Fischer fez é ele observou uma coisa que é verdade, mas que não tem nenhuma aplicação real para entender como relações econômicas acontecem em si. Era isso. No geral, a gente falou contra o protecionismo e falou como, usando um exemplo apenas, mas a gente poderia usar outros, de como a gente tem que entender de usar matemática na economia de uma forma aplicável, não só teórica, mas prática, né? Você tem uma observação real e você usa dados econométricos, dados estatísticos e tudo que for de uma forma que tenha uma aplicação real, que seja com base em coisas reais, práticas. Então não tem como ser uma coisa teórica sem nenhuma base lógica, né, por trás. Você não pode simplesmente falar teorias. Ao que define preço é isso, sem ter a prática, né? Sem eu conseguir verificar isso de forma teológica, né? Como diria von Mises, né? No geral era isso. Até o próximo episódio.